amiguinho! Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem. Meu! Ai, uau, uau! O meu cachorrinho que eu ganhei no Dia das Crianças. Vocês gostaram dele? Uau! Hoje você vai me ajudar a falar o versículo de hoje para as crianças, tá bom? Tá lá em Josué, capítulo 24, versículo 15. O que diz lá? Uau! Isso mesmo. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ei, todo mundo vai servir ao Senhor. E você e a sua casa também vai? Oba! Todo mundo, uau! Oba! Então vamos para a nossa história de hoje, tá? Um beijo, crianças! Uau, dá beijo! Tchau! E a história de hoje está no livro de Atos, capítulo 16, do versículo 16 até o 40. Na lição de hoje, nós vamos contar como uma família inteira recebeu a Jesus como Salvador. Você sabe o que é receber Jesus como o único Senhor e Salvador? Se você não sabe, presta muita atenção nessa história, que hoje nós vamos entender do que se refere receber Jesus como o único Senhor e Salvador. E nós vamos começar essa história falando sobre Paulo. Vocês lembram de Paulo? Paulo, aquele missionário que falava de Jesus, que evangelizava, fazia viagens missionárias. Lembra que a tia contou várias histórias sobre ele? E ele tinha um companheiro de viagem. Um desses companheiros se chamava Silas. Ele e Silas viajaram muito para vários lugares. E um dos lugares que eles viajaram foram para a Europa, para Roma. E tinha uma cidade lá chamada Filipos. E nesta cidade, eles também estavam evangelizando para todas as multidões que vinham até eles. Muitas pessoas aceitavam e recebiam o evangelho e se arrependiam dos seus erros e queriam ter uma vida com Jesus. Mas outras não gostavam nada daquilo que eles estavam falando. E assim, por conta dessas pessoas que não gostavam, começaram a inventar coisas sobre eles que eles não tinham feito. E nessa cidade de Filipos, eles foram presos. Nossa, tia, eles foram presos só porque estavam evangelizando? Sim, eles estavam evangelizando, curando as pessoas e falando do amor de Jesus para as pessoas. Até hoje, muitos cristãos são perseguidos em vários países porque falam do amor de Jesus. Muitas pessoas não aceitam e é proibido falar de Jesus em muitos países até os dias de hoje. Você sabia disso? Então eles estavam lá na prisão. Nossa, eles deviam estar tão nervosos, né, crianças? Estavam evangelizando, falando do amor de Jesus e foram presos. E detalhe, antes deles serem presos, eles foram muito machucados, bateram muito neles e prenderam os pés e as mãos deles. Então imagina, será que eles estavam nervosos? De repente, os carcereiros e os outros presos começaram a ouvir canções. O que será que estava acontecendo? Paulo e Silas, lá dentro, presos e machucados, ao invés de reclamar, em vez de murmurar ou então ficar se lamentando, eles começaram a louvar. Vocês sabem o que é louvar? É cantar canções que adorem e exaltem o nome de Deus, que digam como Deus é maravilhoso, que diga como Deus cuida deles, como o amor deles por Deus é grande e como Deus é maravilhoso. Isso é louvar. E eles começaram a louvar. Aleluia, não sei o que, começaram a louvar, cantar louvores, e os outros presos nas outras celas ouviam, assim como os carcereiros também estavam ouvindo aqueles louvores. Claro que se espantaram, nossa, numa situação dessas, e eles louvam e adoram a Deus, e é por causa desse Deus que eles estão presos? Ah, eles devem ser loucos.
E eles estavam lá cantando e adorando o nome de Deus. Mas o que será que faz uma pessoa, num momento como esse, cantar e louvar a Deus? É a confiança que ela tem, que Deus, mesmo nas dificuldades, está com ela. Nós devemos ter essa confiança, a confiança que Paulo e Silas tinham, a certeza de que mesmo presos, mesmo machucados, Deus estava ali com eles. E aí, crianças, de repente, aquele local onde eles estavam, apareceu um terremoto, tudo começou a tremer, o chão começou a tremer. E com esse terremoto, as portas das prisões se abriram as portas das prisões. E eles que estavam acorrentados, aquelas correntes se quebraram. Um milagre aconteceu. E o carcereiro que estava dormindo, que ouviu aquele barulho, correu para ver o que estava acontecendo. Quando ele viu, todas as portas e celas estavam abertas e os prisioneiros não estavam mais acorrentados. Ele se desesperou. Ah, não! Meu chefe, quando ver isso, ele vai acabar comigo. Ah, não, eu vou me matar. Ele pensou, crianças, em se matar. Tamanho desespero que ele sentiu. Tamanho medo que ele sentiu do castigo que ele ia ter. Mas Paulo e Silas gritaram: não, não te faça nenhum mal. Estamos todos aqui. Nenhum de nós fugimos. Calma, estamos aqui. Então ele se acalmou. E logo ele caiu em si. E viu que aquilo não era uma coisa normal. Realmente, estes homens têm com certeza algo com um ser maior. Só pode ser Deus. Essas coisas não acontecem se não fosse um Deus verdadeiro. Então, ele se tocou, crianças, que ali havia a mão de Deus, aquele terremoto enquanto esses homens louvavam. Eles sendo libertos e mesmo assim permaneceram lá. Não, aquilo era algo sobrenatural. Era algo que só podia ter sido feito pelo próprio Deus. E aí ele fez uma pergunta, tremendo e com um pouco de medo e temor, porque ele percebeu que Deus estava com aqueles homens. Ele disse: Senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Então Paulo disse para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Lembra, crianças, desse versículo? Vamos repetir? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Então o carcereiro chamou a sua família e Paulo e Silas evangelizaram e falaram do amor de Deus, falaram o que Jesus havia feito por eles. E todos eles creram de todo o coração que Jesus era de fato o Salvador do mundo. Eles creram de todo o coração que Deus havia enviado Jesus e que eles tinham que crer e obedecer às suas palavras, amar a Deus sobre todas as coisas, o seu próximo como a ti mesmo. Ler a Bíblia, orar, eles entenderam isso, crianças, e se converteram. Isso é receber Jesus como o único Senhor e Salvador de suas vidas. E assim a família do carcereiro recebeu essa salvação. E aí eles cuidaram dos ferimentos de Paulo, de Silas, e depois o convidaram para ir até a sua casa, para almoçar, para se alimentarem. E eles também foram batizados e ficaram cheios de alegria no coração, porque agora eles criam em Jesus. Crianças, é muito importante que todas as pessoas conheçam o Evangelho de Cristo. É muito importante que essa mensagem da cruz chegue a todos os lugares, que todas as pessoas tenham acesso. Nós sabemos que todo mundo tem o direito de escolher se quer ou não crer naquilo. Mas aqueles que crerem, com certeza receberão essa salvação. Com certeza vão ter essa alegria no coração. Com certeza vão receber o Espírito Santo. E eles também foram batizados
nas águas, que também é algo que acontece depois que você aceita Jesus de todo o seu coração. E o que nós aprendemos com essa história de hoje? Bom, primeiro nós aprendemos que mesmo nós fazendo a coisa correta, como Paulo e Silas estavam pregando e evangelizando lá na cidade de Filipos, mesmo assim, coisas ruins podem acontecer. Eles foram machucados, foram presos, mas independente do que nos aconteça, nós temos que continuar crendo e sabendo e tendo a certeza de que Deus está conosco. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida agora, ou pelo que você está passando, mas você tem que ter a certeza de que independente do que seja, você tem que louvar, confiando que Deus é com você e que Deus pode todas as coisas, não há impossíveis para Deus. Deus pode te curar, Deus pode te livrar, Deus pode abrir aquela porta que você tanto quer, Deus cuida de você e da sua família. E eles criam tanto nisso que eles louvavam na prisão e machucado. E Deus fez tremer aquele lugar. Deus mostrou para aquelas pessoas que estavam ali que Ele governa, que Ele comanda. E ninguém pode impedir a mão de Deus. Se Deus estiver agindo, ninguém poderá impedir. Ninguém. Assim como Deus fez aquelas portas se abrirem, as correntes se quebrarem, e todos viram que o poder de Deus e a mão de Deus eram com aqueles homens, que eles estavam dizendo a verdade, que havia algo especial neles. E também nós aprendemos que mesmo em situações difíceis, eles não deixaram de falar do amor de Deus. E por causa disso, uma família inteira teve a oportunidade de conhecer o amor de Jesus. Então nós devemos falar em todo o tempo, não só quando a gente está numa situação boa, mas também quando a gente está numa situação desconfortável. Nós devemos sempre falar desse amor de Jesus para as pessoas, porque isso pode mudar a vida delas, assim como mudou a vida da família desse carcereiro. Essa foi a nossa história de hoje. Aguardo vocês na próxima aula. Uma boa semana e fiquem com Deus. Tchau, tchau.